Resumo de Apocalipse 2 de outubro, inscreva-se e deixe o seu like. Vitório quer orar pelo pastor Jonas, Laudi e Felipe. Eles iniciam a oração. Felipe elogia Jonas, dizendo que ele é um exemplo e coerente, lembrando os 30 anos de caminhada juntos. Jonas responde que o amor é paciente e tudo suporta, reforçando que fez esse voto diante de Deus para ficarem juntos sempre. Felipe concorda com o amém. Ricardo pergunta a Alan sobre Uri. Alan menciona que a sonda será lançada amanhã, mas Ricardo quer informações sobre Uri. Ele suspeita que Uri seja um rebelde infiltrado. Se for, ele deve ser morto após o caso da sonda. Alan pergunta se ele mesmo deve fazer isso. Ricardo nega e diz que prefere um profissional. Alan sugere contratar um guarda-costas disfarçado. Ricardo diz que nunca se cansa de admirar sua imagem. Stephanie comenta que ele está alcançando tudo o que foi planejado. Ricardo pergunta quanto tempo ainda tem. Stephanie pede que ele não se preocupe com isso, pois há muito a conquistar. Ricardo menciona profecias que motivam a resistência. Stephanie lembra que a missão dele é desviar o máximo de almas. Ele sugere que ele relaxe durante a viagem. Uri chega e Alan se desculpa pelo ocorrido na agência. Ele admite que não gosta de vigiar o próprio irmão e diz que não sabia o quanto Uri trabalhava. Alan decide seguir as ordens de Ricardo, e diz a Uri que ele quer evitar um clima de desconfiança. Uri concorda. Alan oferece um drink, mas Uri recusa, dizendo que precisa estar focado para o grande dia amanhã. Alan sugere comemorar depois, mas Uri fica desconfiado quando Alan menciona que depois pode ser tarde. Saulo chega e surpreende Alan. Ricardo informa Isabela e sua mãe que está indo para o Brasil. Débora comenta que o destino do país é incerto. Isabela o abraça, dizendo que sentirá saudades. Ricardo, em tom sarcástico, diz que sabe que ela está aliviada. Isabela reafirma seu amor, mas ele promete, ameaçadoramente, compensar o tempo perdido quando voltar. Débora pergunta sobre a missão secreta, e Ricardo diz que vai enfrentar os rebeldes e a família Santeiro, que terão o que merecem. Alan descobre que Saulo também está em Nova York e confronta Uri, porque não contou antes. Uri diz que não sai da agência espacial, e Alan comenta que é coincidência. Saulo afirma que coincidências não existem, e que Deus guia seus passos. Alan critica Saulo por ainda acreditar em Deus, considerando isso perigoso e fora da lei, e diz que o único Deus que fez algo por eles foi Ricardo Montana. Saulo discorda e avisa que não teme Alan. Alan ameaça entregar Saulo ao governo por ser rebelde, e Saulo lembra que Alan já traiu sua própria família antes, apoiando a invasão de Jerusalém. Uri fica surpreso com essa revelação. A tensão cresce, e Alan tenta agredir Saulo, mas o copo quebra antes de atingi-lo. Saulo afirma estar protegido por Deus, enquanto Alan diz que ele é apenas um iludido. Em outro momento, Arthur agradece a Bárbara pela boa relação, mas ela avisa que não vai aceitar a marca. Arthur insiste nos benefícios, mas Bárbara recusa e menciona que o prazo dela também está acabando. Arthur sugere algo para impressionar Ricardo, mas Bárbara critica a ideia, que acaba sendo bem recebida por outra jornalista, despertando o interesse de Arthur. Mais tarde, Saulo desafia Alan, afirmando que está entre os escolhidos de Deus e que não teme o governo. Alan tenta convencê-lo a renegar sua fé, oferecendo um possível perdão, mas Saulo rejeita. Alan se enfurece e acusa Saulo de ser pior que um traidor. Saulo declara que nada o convencerá a abandonar sua fé e pede para dormir na casa de Uri, que fica em conflito por abrigar um rebelde. André informa Dudu que Ricardo está vindo para o Rio de Janeiro. Dudu se anima com a chance de conhecer Ricardo pessoalmente, mas André alerta que ficar muito perto pode ser perigoso. André chama Guido. Zoe menciona que eles precisam tentar manter uma rotina ali. Celeste comenta com Chico que o pastor Jonas ia celebrar o casamento deles e fica triste. André diz a Guido que não sabe se pode confiar nele depois da fuga de Zoe. Dudu pergunta por que o celular de Guido ficou desligado tanto tempo. Guido responde que cumpriu o combinado, entregou o esconderijo e o grupo. Ele entrou na mansão sem garantia nenhuma do acordo. O erro foi subestimar Natália e o pastor Jonas, que não confiaram nele e conseguiram desmascará-lo e prendê-lo. André critica, chamando-o de iniciante, mas Guido rebate dizendo que fez mais do que ele desde que chegou. André concede algum crédito, mas diz que se Guido quer ser reintegrado, precisará provar sua lealdade ao governo único, aceitando a marca. Guido hesita. Dudu pergunta se Guido está tremendo e é mandado calar. André pressiona: a marca ou uma vida miserável até a morte. Dudu provoca dizendo que é uma escolha difícil. Guido então escolhe a marca. André aplaude e Dudu aplica a marca em Guido, que os encara.
Ricardo elogia Ariela na frente de Isabela. Débora pergunta se Ariela irá com ele. Isabela quer saber o que Ariela tem de especial para a missão. Ricardo sugere que deveria haver solidariedade entre as mulheres. Ariela diz que tem talentos secretos. Adriano chega para desejar boa viagem. Ricardo diz à mãe e a Isabela para não se matarem enquanto ele estiver fora. Isabela responde a Débora que não foi culpa dela ter colocado Ricardo no mundo. Saulo diz que percebeu Uri disfarçando na frente dele. Uri admite que Ricardo mandou o irmão vigiá-lo. Saulo entende que estão desconfiados de sua posição no governo e em relação ao anticristo. Uri explica que ele está seguro enquanto lidera o projeto da sonda espacial, mas depois disso ele poderá ser descartado. Saulo afirma que a sonda não impedirá o cumprimento da profecia da estrela Absinto colidindo com o planeta. Yuri lembra que ele e Dylan queriam alertar sobre o perigo, mas Ricardo abafou a notícia. Saulo comenta que a família de Yuri está no deserto, protegida pelo exército de Israel, e reconhece a fé de Yuri. Benjamin grava um vídeo para quem não recebeu a marca, esclarecendo que apesar dos rumores ele não a possui. Diz que se fosse verdade, Ricardo Montana o usaria como troféu. Explica que ele e um grupo de valentes invadiram a Nova Babilônia para impedir a construção de um exército de robôs assassinos, que Ricardo planejava usar para massacrar opositores, testado nas invasões covardes em Israel. Tamar e Gideon fingem tomar chá, comentando sobre a temperatura perfeita. Marta observa que Tamar reclama até na imaginação. Tamar diz que precisa parecer verdadeiro. Osiel afirma que agora é hora de agir como Benjamin. Tamar espera que o vídeo de Benjamin alcance todos. Gideon menciona o fardo de ter Débora e Ricardo do lado oposto. Osiel tenta encorajar, lembrando como ele mesmo mudou de lado. Marta reflete que tudo estava escrito, até a divisão das famílias, e Gideon acredita que amizade e fé em Deus sempre prevalecerão. Celeste comenta com todos que ela e Chico estão pensando em casamento. Zoe acha cedo, já que começaram a namorar ontem. Chico diz que tem certeza sobre passar a vida com Celeste. Suzana pergunta se é necessário casar, e Chico responde que para ficar junto de verdade, é preciso. Alan liga para o contato que recebeu. A sonda Hope é lançada, e Yuri diz que eles conseguiram. Todos comemoram o sucesso. Alan recebe Dmitri e diz que ele foi bem recomendado. A missão é simples: vigiar um cientista que está trabalhando para desviar um asteroide da Terra. Mas além disso, Alan quer que ele o mate de forma rápida, já que o cientista, além de rival, é seu irmão. Arthur comenta o lançamento da sonda Hope, e Bárbara espera que o asteroide seja desviado. Chico desabafa e Celeste ressalta a importância de manter a fé. Suzana pergunta se Zoe pensa em Benjamin, e ela confirma. Zoe pede força a Deus para aqueles que estão sob o controle de Ricardo. Ricardo chega à delegacia, critica os soldados e o ambiente, considerando os desanimadores. Questiona sarcasticamente porque o Brasil ainda não foi destruído. André tenta responder, mas é interrompido. Ariela menciona o potencial dos soldados, mas Ricardo discorda. Ao ver Dudu, pergunta quem é o paspalho, quase rindo. Dudu se apresenta e exagera nos elogios a Ricardo, que ameaça cortar sua mão. Dudu pede perdão. Ricardo critica André por não conseguir capturar os rebeldes e pergunta sobre os fugitivos, sem novidades. Ele exige ver os prisioneiros, e André o leva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!